Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe com a sua família. Nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Clamando continuamente. Hoje, meio-dia, nós temos o clamor dentro deste propósito das 3 coisas que não aceitamos levar para o ano novo. E Deus tem operado. Nós temos visto a glória de Deus. E vamos continuar vendo. Quarta-feira que vem nós temos o 3º jejum. Dentro do propósito da mudança. Por que lutando? Não tem outra forma de vencer, se não for lutando. Se você não luta, você não vence. Se não luta na fé, não vence. A nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra as potestades. Então a nossa luta é espiritual. O que acontece hoje com você, você só vai vencer, derrotar de forma espiritual. Não tem outra maneira de você vencer esse problema. É lutando na fé. É assim que vencemos. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E o clamor dentro do propósito da mudança, para mudar mesmo. E Deus está mudando e vai continuar mudando. Ontem nós falávamos essa palavra e eu quero voltar a ler. Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel estava exilado na Babilônia. Ele tinha fé dele no Deus vivo. Ele sabia o que era certo e o que não era. Como diz a Bíblia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Está escrito assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ele sabia muito bem que aquilo, comer da comida do Nabucodonosor, não era bom para ele. Apesar, não era bom para o espírito. Para a carne, sim. Porque eram delícias. A melhor comida. Nabucodonosor era o homem mais importante da face da terra. Então, o que havia de melhor no mundo ia para ele. E ele havia designado uma porção da comida dele para todos aqueles jovens que haviam sido levados cativos para a Babilônia. E Daniel, com mais 3 jovens que temiam ao Deus vivo, eles decidiram, essa palavra, decidiram não se contaminarem. Não vamos nos contaminar com uma comida que é consagrada a ídolos. Ele sabia que os animais usados eram impuros, a forma de prepará-los também. A primeira porção da comida do Nabucodonosor era tirada e dedicada, consagrada aos ídolos, aos deuses de D minúsculo. A primeira porção do vinho era derramada no altar pagão. Então ele sabia. E quando uma pessoa sabe o que é certo, ela deve fazer o que é certo. Ele tinha consciência do que era certo, do que era errado, do que era bom, do que era ruim para o seu espírito. E ele decidiu não se tornar impuro, diz a Bíblia. Não se contaminar. E por 3 anos,
Ele passou com aqueles 3 jovens à base de água e vegetais. Isso foi fácil? Absolutamente. Claro que não. Para quem vinha de uma cultura em que comiam muito, e carnívoros, e comiam carnes e gordurosas e etc. Quem estava acostumado a comer carne, agora passar 3 anos à base de legumes e água, para não desagradar a Deus, para não se contaminar espiritualmente, não era fácil. Mas a recompensa foi imensa. Aquela atitude trouxe uma recompensa imensa para a vida dele e dos 3 rapazes. No final daqueles 3 anos, eles estavam 10 vezes. Eles eram 10 vezes mais sábios, inteligentes, cultos. Estavam 10 vezes melhores, bem melhores do que todos os demais que tinham comido por 3 anos a melhor comida que havia no mundo, que era que ia por Nabucodonosor. Que na época era o homem mais poderoso da face da terra. Então sabe o que é uma pessoa abrir mão de algo que é bonito, que é gostoso, que é bom demais, porque ela tem consciência que aquilo é pecado? Entendeu? Para a carne aquilo é bonito, aquilo é gostoso, aquilo é bom demais para a carne, mas para o espírito é mortal. E ele decidiu não se contaminar, porque para o espírito dele era mortal, era veneno, estava errado, era fácil? Não. Mas Daniel, está provado, você estuda a história dele, você vê que ele não era um homem que buscava facilidades, mas fazia o que era certo. E no final, o resultado foi mais do que se poderia esperar. E sabe como é que o Daniel é conhecido? Como um homem extremamente corajoso e pelo seu crescimento meteórico na Babilônia. Ele teve uma explosão. Por que será, né? Por que uma pessoa cresceu tanto num lugar onde ele tinha sido levado cativo, estava exilado? Como é que essa pessoa cresce tanto num lugar que, humanamente, ele não teria essas condições para crescer? A fé. No final do treinamento, de tão sábios e capazes, o Nabucodonosor não deixou nem eles irem. Segurou eles ali no palácio com ele. Passado o tempo, o Nabucodonosor teve o sonho da estátua. E nenhum sábio, aqueles que tinham sido professores do Daniel, puderam interpretar o sonho dele. Chegaram a dizer isso aqui para ele, ó rei, o que o senhor está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Aí sabe o que aconteceu? O Daniel procurou o homem que tinha recebido a ordem para matar todos os sábios e disse, fala para o rei que eu vou interpretar o sonho para ele. E Deus deu a ele a capacidade. E ele interpretou. E olha aqui, no 46 do capítulo 2. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel.
O Nabucodonosor era um homem de pura arrogância. E o que ele viu em Daniel foi algo tão imenso, tão surpreendente, que ele caiu prostrado quando Daniel revelou, deu a interpretação do sonho dele. Coisa que ninguém, aqueles que eram os sábios da Babilônia, que tinham sido os professores do Daniel, não puderam. Para mostrar que todo aquele conhecimento humano era inútil. Inútil. O Daniel só pôde interpretar aquele sonho para o Nabucodonosor através do Espírito. Não à base das aulas que ele tinha recebido durante os 3 anos. Todo aquele conhecimento foi inútil. Quem deu a ele aquela visão e sabedoria foi Deus. E por que Deus deu? Porque aqui nós estamos falando de um homem que pagava o preço em Deus. Um homem fiel. Um homem que sacrificou a carne para agradar a Deus. Um homem que passou 3 anos à base de legumes e água para não se contaminar, para não contaminar o seu espírito. E aí, sabe o que aconteceu? 48. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia. Você sabe o que é uma pessoa, na época, se tornar o governante da província da Babilônia? Ele passou a governar toda a Babilônia. Então isso mostra que ali havia um homem que, abaixo do Nabucodonosor, era o homem que tinha mais força. E ele cresceu. E por que ele cresceu? Porque ele tinha olhos de uma cor diferente, alguma coisa assim? Não. Porque ele foi plantando em Deus. Ele foi construindo uma história em Deus. E sabe o que mais que aconteceu? E ele se tornou o líder, que encarregou de todos os sábios da Babilônia. E ainda os outros 3 jovens também foram abençoados e promovidos na administração da província da Babilônia. Então, se ele passou a ser o encarregado, o chefe de todos os sábios, ele passou a liderar, inclusive, aqueles que tinham sido professores dele. Deus o ergueu. Deus. Ele teve um crescimento meteórico, uma explosão. E aquilo não foi de graça. Ele não se tornou o chefe dos sábios da Babilônia. Gente que possivelmente tinha sido professor dele. Ele não se tornou o governador da Babilônia por acaso, mas porque ele plantou em Deus. Ele construiu uma história em Deus de fidelidade. Coisa que muita gente não entende. Ele não buscou fazer o que era fácil, mas o que era certo. Ele não procurou agradar a ele, mas a Deus. E quando uma pessoa agrada a Deus, quando uma pessoa decide que ela vai pagar o preço em Deus, que ela vai manifestar uma fé viva. E a fé não é viva se não tiver sacrifício. Daniel sacrificou para agradar a Deus. E o resultado foi só ascensão, crescimento. E ele só venceu em momentos difíceis. E cada momento difícil que ele viveu, ele saía daquele momento, ele mantinha a fé e saía de lá para lugares altos. Sempre mais alto. Ele sempre subiu. Daniel não desceu. Sempre cresceu. Mas por quê? Porque ele construiu uma história em Deus de fidelidade. Ele plantou fidelidade. E quem planta fidelidade, perseverança, jamais vai conhecer a derrota. Que você entenda isso e que esse espírito domine a sua vida. Se você crer, prepare uma água, o azeite, aquilo que você desejar colocar sobre a televisão para que possamos orar. Eu volto já. Dona Nini, o que a senhora conquistou através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida?
Olha, pastor, dentro do Ministério Mudança de Vida eu conquistei muitas coisas pela fé. Assim, dentro do propósito de 52 dias esse ano, eu conquistei uma dívida que eu tinha no banco há quase 10 anos, né? E eu não era uma dívida assim muito grande. Tinha 2 contratos, né? E os dois juntos, eles estavam no valor de R$ 64.000. E aí eu vindo no propósito de 52 dias, né, nos jejuns todos. E aí eu comecei a ir no banco, falar com a minha gerente para fazer um acordo, né, para ver como que eu podia pagar. E nada deles querer abaixar para mim pagar, nada. Ela disse que não tinha acordo, não dava para baixar. Ou eu teria que pagar um contrato todo, ou depois que terminasse um eu pagaria o outro todo. Aí no dia do jejum, eu estava me preparando para vir para cá e a gerente me liga em casa. Aí ela disse que a dívida tinha de 64.000 dos 2 contratos, tinha caído para R$ 2.300. Para mim pagar, se eu pudesse pagar à vista ou parcelado esse valor. Né? E graças a Deus eu fui lá, consegui pagar, em nome de Jesus, nome limpo, só vitória. E teve também no jejum, eu estava fazendo exame para minha carta de motorista. E era o último exame do volante. Daí todo mundo tava falando, você não vai passar, eles não passam ninguém, né? Você tem que dar um dinheiro para você passar por baixo, né, e tal. Aí eu falei assim, olha, eu não vou pagar. Eu não vou pagar porque eu creio, né? Eu sei que eu vou passar, né? Aí eu fiz um propósito em cima desses R$ 350. Aí eu disse, olha, se eu passar esses R$ 350, eu vou empregar na casa de Deus. Daí eu vim no jejum na quarta-feira, quando foi na quinta-feira de manhã foi meu exame. Daí o que aconteceu? Eu passei, nos outros grupos tinha 1 ou 2 que eram aprovados, mas todos eram reprovados. É importante ressaltar também que a senhora tem uma empresa hoje que está arrebentando em vitórias, não é isso? Sim, pastor. Essa nossa empresa, nós conquistamos ela pela fé também. Meu marido, ele teve uma decepção no outro serviço, né? E trabalhou 10 anos e ele foi mandado embora e faliu a outra empresa, não tinha nada, não tinha como a gente requerer nada da outra empresa, né? Num dia a gente veio para o culto, para a reunião da bispa, foi numa segunda-feira, na Vigília do Melhor da Terra. E a bispa disse que Deus ia confiar uma coisa muito grande nas nossas mãos, que a gente não ia precisar pedir emprestado para ninguém, que Deus ia dar, né? E aí a gente tomou a palavra, tomou posse da palavra, né? Quando foi 2 dias depois, um dono da casa de repouso onde a gente corta cabelo dos idosos, ele chegou na gente e falou, eu aluguei um outro salão, um lugar bem grande, e a parte da frente todinha eu não vou usar. Então, se vocês quiserem, né? Aí a gente foi conversar com ele sobre aluguel e tudo, que a gente não tinha, né, o dinheiro assim, para dar ali na hora. Ele falou, não, eu vou reformar e assim, vocês vão trabalhando, quando vocês tiverem, vocês me pagam. E assim foi. Todos os nossos fornecedores, em parte de produto, de móveis, de tudo, a gente não tinha manicure, a gente não tinha sala de depilação, a gente não tinha nada, só tinha as cadeiras do salão, né, que ele forneceu pra gente, já foi a primeira vitória, já tinha o salão. Depois veio a manicure. Nós oramos e pedimos para Deus que viesse uma pessoa abençoada, né? E veio, hoje ela é uma bênção na nossa vida. É muito boa. E todos os fornecedores, a gente não precisou dar R$ 1 para ninguém. A gente pegou os produtos, pegamos os móveis e fomos trabalhando e pagando. Trabalhando e pagando. Então Deus, ele abriu as portas de uma tal maneira, além do que a gente pediu. Muito além do que a gente pediu. Hoje a gente tem 1 ano de salão. Hoje nós temos uma carteira de cliente abençoada, né? Então Deus só vem honrando a nossa fé. Deus só vem honrando mesmo. Tudo isso através de campanhas, jejuns, orações constantes, não é isso? Isso, pastor. Tudo isso através de jejuns. Às vezes a gente dorme aqui na igreja. Às vezes eu venho abrir com as meninas, depois no outro dia eu venho, fecho o jejum e vou para casa. Às vezes é feriado, a gente trabalha. Então tem
tempos que a gente tem que parar de marcar cliente, porque senão a gente não tem tempo de ficar em casa, a gente não tem tempo de fazer nada. Porque é muita cliente, muita gente marcando, graças a Deus. A senhora também foi liberta dos vícios, não é isso? Fui liberta do vício. Eu bebia, meu marido bebia, um bebia, o outro bebia mais. Se ele bebia, eu bebia mais. Se eu bebia, ele bebia mais. E graças a Deus, quando eu vim para o ministério, a gente abre o entendimento, né? A gente entende que aquilo realmente é o mal que tem na nossa vida. E a gente vai se libertando mesmo, vai tomando posse da palavra e é cada dia vencendo, a cada dia um melhor que o outro. Né? Quando eu vim para o ministério, nós estávamos separados. Depois que eu comecei a vir, em menos de 2 meses nós voltamos o casamento, estamos juntos até hoje. Não tem mais briga, não tem mais vício, não tem mais essas coisas, graças a Deus, acabou. Hoje é uma vida de paz, vida de tranquilidade. A senhora dizia para mim que 2011 já é o melhor ano da sua vida até então. Isso é o melhor ano da minha vida, até então. E eu sei que muito mais ainda Deus tem para nós. É dizimista, ofertante fiel. Dizimista e ofertante fiel. Jesus. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? O Ministério Mudança de Vida, para mim, hoje é um alicerce, pastor. É a minha estrutura. Quando eu não posso estar aqui nas reuniões, eu estou no site. Quando eu não posso estar no site, eu estou na televisão. É assim, para mim, ter um dia, eu preciso da palavra. Né? Em cima da palavra, eu vou e faço a minha agenda. A senhora pode dizer que o alimento espiritual que a senhora precisa para vencer, a senhora encontra dentro do Ministério Mudança de Vida? Com certeza, com certeza. É como a bispa diz. Se o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Feliz? Muito feliz. Abençoada? Em nome de Jesus. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2011 e comece 2012 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2011. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2011. Bênção para o ano novo e um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos. Levando vida a toda a gente. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que está comigo agora. E que nesse momento crê e ora comigo. Passa do teu sangue sobre ela. Dê a ela esse entendimento. Que essa palavra possa falar profundamente ao coração dela. E iluminar o entendimento dela. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ela tem que saber o que convém e o que não convém. Daniel entendeu muito bem o que era bom e o que não era bom para ele. O que convinha ele fazer e o que não convinha. E ele fez aquilo que ele devia fazer, não o que era fácil, o que dava para fazer, mas o que era certo, o que o Senhor esperava dele. E por isso foi imensamente bem-sucedido e realizadíssimo, de todas as maneiras. O Senhor pôde ser com ele, porque ele plantou fidelidade. E primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Muita gente não entende isso. Tem gente que quer colher aquilo que não plantou. E quando uma pessoa planta fidelidade, ela vai colher. Mas se ela não planta fidelidade, ela não tem como colher o resultado disso. Então que ela entenda e decida se posicionar com fidelidade. Cobre ela com teu sangue, a família, lares, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a televisão, a água, o azeite, objetos que ela tenha colocado como fotografia, documentos, alguma peça de roupa, eu consagro agora. E que nesse momento ela possa receber o milagre que ela precisa, a cura para o corpo, para a alma, para o espírito, a prosperidade, as portas abertas, que ela receba o livramento que ela precisa, que ela seja atingida por milagres agora, que ela seja despertada e erguida com poder. Abençoa a vida dela, meu Deus, agora com entendimento.
Ó Deus de Israel, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essa pessoa seja enriquecida e prosperada de todas as maneiras. Ó Deus, eu peço bênção sobre a casa dela, a família, que os sonhos dela sejam realizados. Os desejos, tuas promessas venham ser materializadas na vida dela. Que ela atinja todos os objetivos dela, meu Pai. Que ela atinja tudo aquilo que ela sonha, porque ela tem financiado o teu reino. Também desperta mais semeadores. Porque quando uma pessoa decide se tornar um semeador da tua obra, ela atinge, ela conquista, ela vive as suas promessas. Porque o Senhor da semente é para quem semeia. E se ela não semeia, como é que vai poder colher? Não tem como. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando é o que vai voltar. Que ela entenda isso. Ó Deus, onde esse programa estiver chegando, que bênçãos também estejam chegando com entendimento, paz e força. Em nome de Jesus é o que eu peço, Senhor. E que tudo seja feito para a honra e a glória do teu nome. Obrigado, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Receba a tua vitória aí agora. Ó, o Disque Vida que pode ligar para nós. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar amanhã, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança. Hoje o clamor ao meio-dia, nós temos a reunião. Esteja entre nós. Esteja na bênção. Esteja em Deus. Se lança nele. Se ele não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.